Então, aquilo que a gente tem desenvolvido como proposta de valor é acelerar os resultados estratégicos, melhorando a forma como os líderes e a equipe pensam, decidem, executam e entregam valor. Ou seja, eu estou ajudando a empresa não só melhorar o pensamento do talento, mas o pensamento da organização. Isso é extremamente importante. De uma certa forma, nós temos essa boa noção das pessoas que estão em alta performance, das pessoas que estão em média performance, das pessoas que estão em baixa performance. Nós sabemos quem entrega bem, nós sabemos quem são os ponta firme, nós sabemos quem são aqueles, os resolutivos, né, os ligeiros, os ágeis, e nós também sabemos aqueles que tenham um tipo de desafio de compreensão da missão ou de execução da missão no prazo e de acordo com o que foi combinado. Em vez de falar de todos aqueles que a gente conhece que não entregam muito bem, porque isso não é novidade para cada um, eu vou trazer aqui três casos que eu gosto demais, né, que de uma certa forma podem nos ajudar a decifrar essa jornada de como essas pessoas pensam, né? E tem um caso de um diretor que chamou um gerente e disse assim: gerente, olha, nós vamos fazer a reforma aqui do showroom e nós precisamos pegar todos os móveis que estão aqui e levar lá para a fábrica em Belo Horizonte, né? Nós estamos aqui em São Paulo, precisamos levar lá em Belo Horizonte, mas para ser rápido, porque nós vamos começar a reforma aqui daqui a 3 dias. E o gerente disse: ok, perfeito, deixa comigo. Passou um, passou dois, passou três, passou 7 dias. De repente, o diretor está lá na fábrica, lá em Belo Horizonte, e bate o olho e não vê os móveis, né? E se pergunta: cadê os móveis? E pergunta para a pessoa: escuta, a pessoa, chegou aqui os móveis que eu tinha pedido para o Cláudio trazer para cá? E a pessoa disse: não chegou móvel nenhum. O que passa na cabeça da gente, né? O que passa na cabeça da gente está muito ligado ao histórico de performance de quem a gente pediu a missão, certo? Como o Cláudio tinha um histórico de performance bom, né? O diretor falou: bom, aconteceu alguma coisa, deixa eu ligar para o Cláudio para ver o que aconteceu, se ele está precisando de alguma coisa ou tal. E aí liga para o Cláudio e fala: Cláudio, tudo bem? Tudo jóia? Como vai você? Tudo jóia? Ó, sobre aquela missão de levar os móveis lá para Belo Horizonte, os móveis não estão em Belo Horizonte. Aconteceu alguma coisa? E ele disse: ah, não, 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 eu resolvi de um outro jeito. Você fala: o que que aconteceu? Não, você falou para eu cotar o transporte, tudo. Quando eu fui cotar o transporte, para ir até Belo Horizonte custava 10 mil para ir deixar lá. E depois, quando tivesse tudo pronto, trazer de novo, ia custar 20 mil reais. Aí eu parei, pensei um pouquinho, dei uma volta aqui na região e vi que tinha ali uma casa para alugar, uma casa tipo galpão para alugar, que custava 5 mil reais. Então, em vez de levar até lá, eu deixei aqui alugar por um mês. Vai, quando chegar a terminar a reforma, a gente já está pertinho. E em vez de gastar 20 mil, gastei só 5 mil. Ah, que legal! E a gente fica todo mundo feliz, né? E aí, como é que esse ser pensou? O que será que ele organizou? Como é que ele processou esse conjunto de informações para dar conta desse projeto? Diante desse grande desafio que eu chamo, né? Do desafio de desbravar esse futuro, né? Com tanta complexidade, com tanta velocidade, tecnologia e problemas inéditos, né? Que eu gosto dessa ideia de oportunidades inéditas e problemas inéditos. Como a gente ajuda as equipes a desbravar esses novos caminhos através do pensar? Hoje eu vejo, em todas as empresas que eu trabalho, eu vejo um grande desafio que a gente tem, que é o que eu chamo aqui o equívoco no Brasil, que é o equívoco da alta performance. A gente entende alta performance como resultado a qualquer custo, as pessoas estão sempre sobrecarregadas. Não sei se você
né? Você fala com as pessoas, ela fala assim, e aí, como que você tá? Tô na correria. Ah, desculpa a correria. Ah, desculpa o atraso. E aí elas têm, eu sempre sinto, eles têm pouco tempo para pensar e aprender. Tá todo mundo muito ansioso, muito impetuoso, e na minha perspectiva isso gera muita disfuncionalidade. E isso tem um impacto fenomenal na performance. No entanto, que a gente faz essa ressignificação do conceito de performance. Então, o que que eu chamo das empresas tradicionais? Meu, elas estão na correria, elas precisam fazer 100 entregas na semana, mas elas não sabem dizer daquilo o que que é realmente relevante para a estratégia. Daí você tem a performance ágil, onde aí sim, não, elas já estão bastante focadas e elas conseguem fazer um trabalho onde elas geram para as pessoas uma qualidade de fluxo de entrega muito melhor, né? E você tem as ambidestras que, além de fazer o ágil, como o iFood, já também incorporam a inovação no dia a dia da organização. Então, olha que bacana, né? Em termos de processamento de informação, ele ao mesmo tempo que ele está trabalhando com a performance dele, ele também está numa trilha de busca de resolução de problemas de inovação. Eu acho isso fantástico, né? Não sei se você consegue se identificar em qual estágio a sua empresa está, se ela está ainda no tradicional, se ela está no ágil ou se ela está no ambidestro. Há uma dificuldade gigante de fazer com que as pessoas consigam parar e pensar. E pelo fato de não parar e pensar, você tem uma presença gigante de pensamentos automáticos ou automatizados, de crenças e de vieses, literalmente atrapalhando esse processo de produção de valor. E aí começar a trabalhar numa nova configuração, não tanto só da organização, que é uma organização, segundo Peter Senge, né? As organizações que aprendem são organizações que pensam, que conseguem pensar melhor, analisar melhor, decidir melhor e executar melhor. Então a gente está dizendo, peraí, o que que você realmente considera alta performance? Então, olha que interessante, você já começa a fazer a reconfiguração de como a empresa está pensando, de como o sistema decisório, que é a estratégia, a organização, a cultura e os líderes, conseguem criar um ambiente na qual essas pessoas tenham clareza do que fazer, tenham esse trabalho ágil, esse trabalho concentrado e comecem a ter o que a Netflix chamou de densidade de talentos, né? Mais pessoas melhor preparadas para pensar e inovar diante de toda essa complexidade. Essa é uma abordagem que a gente chama de consistência e coerência para os projetos estratégicos, que mostra o seguinte: toda vez que eu entro numa empresa que eu vou fazer um projeto de liderança, eu peço para sentar junto das pessoas, dos líderes ou das equipes dos líderes para perguntar: ok, eu sei que você sabe ágil, eu sei que você sabe OKR, eu sei que você sabe inovação, eu sei que você já foi para o Vale do Silício, eu sei que você já foi para Dubai, eu sei que você já fez de tudo. Agora me senta e me conta honestamente, como é que você planeja a sua agenda semanal? Me conta aí, por exemplo, ontem, o que você planejou para fazer de manhã. Aí a pessoa fala assim: bom, eu organizei aqui a minha tarefa um, minha tarefa 2, minha tarefa 3, minha tarefa 4, tudo organizado. Ah, legal, bacana. Tá bom. E aí, quando chegou lá às 6 horas da tarde, me conta o que você conseguiu fazer. Gente, eu estou dizendo que isso é extremamente forte e impactante, porque mesmo que você foi para Harvard, mesmo que você foi do Vale do Silício, mesmo que você fez o melhor curso de inovação, de planejamento, de gestão, isso acontece sem brincadeira com mais de 80% das empresas. As pessoas programam um, dois, três, quatro. Aí eu digo, agora me conta o que você fez. E ela fala, no fundo, deu para fazer a quatro. Eu acho genial isso, né? E aí você fala assim, tá bom, me conta aí, por favor, por que que você fez a quatro e não fez a um? O que que aconteceu? E as respostas são muito parecidas. Ah, excesso de reunião, Edu.
tem um desalinhamento, tem muita interferência, Edu, sempre tem alguém emergencial, sempre tem um líder gritando para resolver alguma coisa, a gente tem que pagar incêndio, não existe prioridade para a gente, não são duas, são 12, né? É muito comum esse processo, não sei se acontece com vocês aí. Me conta, tá certo? Daí ficam duas perguntas aqui para a gente começar a aprofundar. A primeira pergunta: como é que eu sei? Imagina que você fez mentalmente essa análise, tá bom? Você projetou essa semana, né? Como é que eu sei que aquele talento lá na ponta desenhou a tarefa um e como eu sei que essa tarefa é a tarefa mais importante sobre a ótica estratégica? E aí vem a segunda pergunta importante. Se ele desenhou a tarefa um como a mais importante, que a gente não sabe se é mesmo, nós já vamos analisar. A segunda pergunta é: por que que ele fez a 4? O que que aconteceu no dia a dia dele que, por algum motivo, ele esqueceu de fazer a um ou fez a tarefa 4? Então, aquilo que a gente tem desenvolvido como proposta de valor é acelerar os resultados estratégicos, melhorando a forma como os líderes e a equipe pensam, decidem, executam e entregam valor. Ou seja, eu estou ajudando a empresa não só melhorar o pensamento do talento, mas o pensamento da organização. Isso é extremamente importante. E aí que nós utilizamos 5 conceitos, né? Que eles são simbióticos, tá? Aqui eu só fiz uma pequena separação didática. Em tese, o que a gente sempre está trabalhando é o pensamento estratégico, que é essa capacidade de olhar cenários, de olhar as necessidades dos clientes, de construir uma visão, de construir os objetivos estratégicos necessários e de construir os planos de ação para alcançar esses objetivos, tá? Então, quando a gente fala desta pergunta aqui, não se assustem. Somente 4, 5% dos líderes têm uma noção muito clara: OKRs, indicadores, iniciativas e backlog. Por que que o pensamento estratégico é tão importante? Porque, em tese, se a organização não traz essa clareza estratégica, é muito provável que os talentos, os líderes, vão tomar decisões a partir de uma outra tipo de configuração que não seja a configuração estratégica, né? Soma-se a isso ao que a gente chama do pensar crítico, que para nós isso é extremamente importante, que é essa habilidade de analisar, de avaliar, de ponderar, né? Ponderar é uma palavra importante para a gente aqui, tá? Existem, eu conversei agora com uns caras de ciência de dados, né? E eles estavam me contando que o brasileiro, em geral, já tem dificuldade de analisar aquele gráfico que tem dois eixos, né? Você já tem dificuldade de analisar duas variáveis. Você tem dois projetos, você vai entregar para o cliente A ou cliente B. O cliente A é o cliente que compra uma vez, mas o cliente B é o cliente que compra mais. Ah, então é o B. Não, mas o cliente A é o cliente que compra o maior valor e o cliente B é o que compra o menor valor. Ah, então já não sei. Não, mas tem o seguinte: a gente vai trabalhar a curto prazo nesse cliente, mas é o outro cliente que tem um LTV maior. Então, quando você vai colocando variáveis nas composições, literalmente as pessoas se perdem. Por isso que a gente fala, o desafio gigante hoje, na minha perspectiva, é a gente trabalhar com pensamento sistêmico, né? Porque a maioria das pessoas ainda tem uma mente muito dicotômica, parcializada, que é um dos vieses, né? O viés de maniqueísmo. É uma mente superior, mas que divide tudo em dois. Então, como ela é parcial, ela é naturalmente desonesta, porque ela não sabe compor mais de uma variável. Ela pega uma variável e acha que essa é a variável é extremamente importante. Então, o exemplo que a gente usa no pensamento sistêmico é esse. Nós precisamos melhorar as competências das pessoas, mas também nós precisamos melhorar o sistema como um todo. Se você parcializar e só pensar em um e não pensar no outro, babau, né? A gente vai ficar trabalhando com sintoma e não como causa.
Daí você tem o pensamento inovativo, que a gente fala bastante, né? E a questão que a gente gosta muito aqui, que no fundo ajuda a desenvolver essa autonomia estratégica, que é ajudar as pessoas a pensar como elas estão pensando. Então, quando você traz uma abordagem como essa aqui, onde a pessoa para, né, fala, em vez, eu falo sempre isso, né? Nossa, você põe os líderes, você põe os talentos num curso de 8 horas para ele ficar aprendendo um monte de conceito. Por que que você não senta 1 hora com as pessoas e trabalha com o mundo real, o mundo daquilo que é importante? Será que ela sabe o que é prioridade? Será que ela consegue fazer um bom trabalho? Por que será que ela, quais são os obstáculos que estão acontecendo? Quer dizer, é muito mais o processo do pensar, no fundo, não é um processo de aquisição de muito conteúdo, mas é um processo de se perguntar, à luz do fenômeno, à luz do que está acontecendo, como você pode ser melhor, né? Olha que interessante, né? Então, quando a gente fala do pensamento estratégico, eu vou abrir uma pequena aba aqui, tá? Quando a gente fala do pensamento estratégico, essa é uma questão para nós extremamente importante, né? Pensar estratégico já começa com a intencionalidade de ser diferente, de ser diferenciado. Então, é muito interessante quando vem várias empresas aqui, vários colegas, né, querendo fazer um produto, fazendo uma experiência, fazer um serviço, e aí quando você olha, ele está pensando de um jeito na qual aquele produto tem zero diferenciação. E eu sempre brinco com eles, né? Assim, cara, antes de pensar no produto, pensa no seu posicionamento, pelo amor de Deus. Porque às vezes você está fazendo um produto bacana, legal, mas que é um produto transacional, todo mundo já tem, né? Será que você não pode pensar num posicionamento premium, onde você realmente tem uma diferenciação? E aí você vê, olha, eu posso te contar, foram do ano passado e desse ano foram 6, 7 projetos estratégicos, né? E aí agora entrou uma questão muito interessante que é o planejamento participativo. E é muito legal, gente, porque todo mundo dá ideias, tal. Mas quando você olha sobre a ótica do pensamento estratégico, os líderes que estão dentro de casa muito fechados, quase sempre as ideias deles estão desenvolvidas a partir dos problemas deles, de gestão interna. Eles não conseguem ter o pensamento estratégico no sentido de como é que eu leio o sinal do mercado, como é que eu leio as necessidades do meu cliente, como é que eu uso a inovação para desenvolver esse trabalho. Então você vê uma espécie de gap. Gap, onde você dá o planejamento para os líderes e eles conseguem pensar só no círculo interno da organização, eles não conseguem pensar no círculo externo. Por isso que você vê quase 85% dos produtos lançados que não dão certo, basicamente porque ele está pensando com uma forma de trabalhar. Então eu quero mostrar a segunda abordagem, que eu acho que é uma das abordagens mais importantes para dar conta disso que a gente está falando do planejamento estratégico, né? Do customer experience, do customer success. E aí a pergunta vem: como que a gente está pensando? Como é o pensamento das pessoas que eu trabalho no dia a dia para desenvolver produtos ou para tomar uma decisão a favor da empresa ou do cliente? Eu estou fazendo um discernimento entre ego no centro e cliente no centro. Por quê? Porque eu fiz mais de 70 aplicações de design thinking e quando eu vou fazer o projeto de aplicação, que tem as etapas do design thinking, empatia, definição, idealização, eu comecei a perceber que mesmo num processo, numa metodologia tão funcional, tão estruturada, eu começava a perceber que os líderes enviesavam na hora de fazer o trabalho. Então, quando eu dizia assim, vamos para a fase da empatia. O que que o cliente está precisando, que dor o cliente tem, que necessidade o cliente tem, aparecia aquele mindset. Era o cara que dizia, não, 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 não. Ele nunca diz eu sou superior, tá? Ele diz assim, não, eu já sei o que o cliente precisa. Não, não precisa ir lá perguntar. Não, mas vamos fazer o discover. Não, 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 eu já sei o que o cliente precisa. Tá bom, então vamos definir de todas essas variáveis aqui, vamos definir qual nós vamos atacar para ajudar o cliente de maneira prioritária. Ele fala, não, não, não precisa. Eu já tenho a solução.
quando a gente implanta ágil, por exemplo, eu sempre digo, entre a nona e a 10ª semana acontece um racha na empresa. Por quê? Porque quem entendeu ágil ajusta o seu jeito para gerar mais resultado. Quem não entendeu ou não quer o ágil é sempre assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Esse jeito aí não dá muito certo, não, eu vou fazer do meu jeito. Aí você fala, não, mas o seu jeito não está funcionando. Não, não, mas eu vou fazer do meu jeito. Então eu falo assim, é bom estar lá o ego no centro, né? Ou seja, baseado no ego, baseado nas preferências, baseado nos vieses, baseado em um monte de suposições, de superstições, aquela mente está configurada. Por isso que os estudos, daqui a pouco eu mostro os caras legais aqui, eles sempre falam, o grande desafio no futuro é transformar o pensamento no pensar. É porque o pensamento, segundo Bohm, ele vem carregado de passado, ele vem carregado de convicções, de certezas, de vieses que impermeabilizam a visão dele com a realidade. Então, o Kahneman diz, o viés é tão rápido, o S1, né? O viés é tão rápido que, na verdade, ele se põe como superior e impede que a mente veja todas as evidências e os feedbacks que a realidade está mudando. Olha que genial, né? Eu acho isso maravilhoso. E aí fala, bom, vamos testar? Não precisa testar. E aí é quase sempre um modelo meio que impositivo, a gente sabe, né? Nós temos líderes, a gente sabe quando o bicho aperta, não, vai ser assim e acabou. E aí você fala, não, mas você não está pensando, você está pensando como ego, você não está pensando no sistema. Não. E se dá errado, é culpa deles. Então eu comecei a olhar e falar, bom, quem é que está com a configuração funcional, né? A gente chama aqui de ética funcional e econômica, né? Que aqueles exemplos que eu te dei lá na frente. Aí você vê que a configuração da mente dele é diferente. Ele está próximo, ele não se põe como superior, ele se põe próximo. E quando ele vai fazer a pergunta para conhecer o cliente, ele já procura entender quais são as prioridades do cliente, para que ele possa criar em cima dessas próprias prioridades. Então você percebe, um está dizendo, eu sei o que ele precisa, eu tenho a solução, o outro está dizendo, vamos ficar próximo, vamos entender você, vamos entender o contexto, vamos entender a funcionalidade, vamos entender o que você precisa. Com base nessas informações baseadas em dados, né, a gente vai trabalhar, vai solucionar, vai desenvolver, e depois a gente volta para validar, para saber se você diz, uau, é isso que eu quero. Então, eu comecei a perceber em todas as empresas, em todos os níveis, na pequena, na média, na grande empresa, que diante de problemas importantes, oportunidades importantes, forma de pensar influenciava profundamente nos resultados da organização. Diante dessa complexidade, é importante que a gente tenha informações fidedignas. Olha que interessante, né? Ou seja, não é que vai eliminar o viés, mas que vai mitigar esses vieses. E aí, essa base que eu estou trazendo, né? Eu tenho algumas pessoas que eu acho fantásticas, né? Que estudaram profundamente. Acho que o mais presente é o Daniel Kahneman, acho que vocês conhecem, o Rápido e Devagar, né? E ele tem um outro livro chamado Ruído, que é fantástico também, né? Mas tudo isso nasce já lá na filosofia, né? O David Bohm tem um livro fantástico falando disso. É ele que já dá esse discernimento entre pensar e pensamento, né? Então, o pensar é presente, é permeável com as evidências do fenômeno, está próximo à natureza dos acontecimentos, né? E o pensamento é apenas aquilo que você ouviu falar, é apenas uma espécie de composição de convicções que tem o objetivo de confirmar ou gerar conveniência e não gerar questionamento claro para poder desenvolver o aprendizado, né? Eu sou apaixonado, quem sabe, eu sou apaixonado pelo Spinoza. O Spinoza tem os gêneros de conhecimento. Na ética, o Spinoza estuda
a natureza e a liberdade. Então, ele diz que não há liberdade sem pensamento. O primeiro gênero do conhecimento que ele chama da experiência vaga, né? Que é das marcas. Os nomes são todos doidos, tá? Mas é o conhecimento das crenças. Você nasce recebendo crenças e crenças e crenças e crenças. Então, você nasce recebendo as informações verdadeiras do exterior e você nunca consegue entender se essas informações são realmente verdadeiras ou não. Até que você passa por um segundo gênero do conhecimento, que é o gênero da razão, que seria o gênero do pensamento científico. Você ouve essas crenças e a partir daí você diz, calma, não vou acreditar cegamente, deixa eu experimentar. Então, eu uso o pensamento científico para pensar. E aí você começa no primeiro passo para a liberdade, né? E depois Spinoza chama do terceiro gênero de conhecimento de ciência intuitiva, que ele quer dizer, além da razão que é importante, eu me junto com ela e começo a criar novas formas de inovar. A ciência intuitiva é aquilo que cria novos campos de oportunidade, novos desenvolvimentos, sem perder a razão, sem perder a ética, né? E o Kahneman tem uma questão muito bacana que ele usa no livro dos ruídos, ele usa algo que para mim é muito importante, só para juntar os pensamentos com a estratégia. Então ele diz: se eu tenho pensamento estratégico, se eu tenho o cliente no centro, então acontece que a minha possibilidade de acertar o alvo é criar um produto que o cliente queira comprar, ela é gigante, né? Porque quando eu não tenho essa mente no centro, eu vou gerar ou o enviesado ou o ruidoso. Então você entra na organização, cada um tem uma visão específica do cliente, porque cada um pegou uma parte específica do cliente. Então é ruidoso porque a gente não tem exatamente o que, que o cliente realmente precisa. E quando é o enviesado, é quando todo mundo acha exatamente o que o cliente precisa, e não é o que o cliente precisa. Então, o enviesado seria mais o ego no centro. Isso aqui é um exercício de metacognição, né? Então, quando eu estou criando um produto, quando eu estou resolvendo um problema, ou quando eu estou pensando para gerar valor, tem alguns elementos que estão sempre importantes que podem nos ajudar a configurar a nossa mente. Será que eu estou distante da realidade? Será que eu estou, por isso que a gente chama de superior, né? É aquele cara que está inventando um produto sem nem conhecer o cliente. Ou será que eu estou próximo da realidade? Será que eu estou com uma análise parcial? Né? Toda mente parcial, ela por natureza é desonesta, né? Que é o maniqueísmo. Nós somos superiores, eles são inferiores. Nós estamos sempre certos, eles estão sempre errados. Nós nunca somos culpados, eles sempre são culpados. É uma mente que não uma mente dividida, né? Acaba sendo uma mente fraca. É por isso que você sustenta o viés de superioridade. Você sustenta o viés de superioridade para ser ilusório, e aí você junta com outros dois vieses, né? O viés de confirmação, que você só vê aquilo que confirma a sua crença, e o viés de conveniência, né? Que altera o jogo para você nunca perder. Você está sempre buscando vantagem indevida. Então, é muito interessante como metacognição, para cada problema que você está resolvendo, para cada produto que você está criando, para cada relação que você está tendo na organização, pensar como é que a gente está configurando, se a gente está no ego no centro ou se a gente está no cliente no centro. Sou muito chamado para os projetos de conflito, né? A gente fala muito dessa integridade do ser, que é o pensamento sistêmico e não o pensamento parcializado. O pensamento parcializado só fica pensando lá na ponta do iceberg. Então, eu elejo uma pessoa pelas características identitárias, pelos títulos que eles têm, pelo feudo, pelas credenciais, e eu esqueço do resto. Então, como é que nós estamos trabalhando o conflito de gerações? A gente está querendo que um se adapte ao outro, ou a gente está criando processos robustos, orientados a partir de princípios, de caráter e de resultados, para tentar resolver essas questões? Quando a gente senta com um grupo, essas aqui são as perguntas mais importantes, né?
Bom, como é que você sabe que a tarefa um é a mais importante? Agora, no começo do ano, foram dois projetos, né? E eu sei, eu estou contando isso como um amigo, né? É desafiador mesmo, né? Porque o board, o diretor, o presidente, os diretores, em tese, eles têm mais clareza de quais são os OKRs priorizados, os valores priorizados e as capacidades priorizadas. Mas a gente vê um gap gigante, essas coisas não descem para a ponta. Então, ele sabe, e quando a gente senta todo mundo juntos, que eles vão fazer uma reunião para lidar com isso, aconteceu duas vezes esse ano, aí é aquela saia onde o diretor, graças a Deus, né, o presidente fala, gente, olha só, eu sentei aqui com a galera e acho que tem um problema de comunicação, meu. Eles falam, meu, porque quando cada um foi mostrar o seu OKR principal e o seu indicador principal, não era esse. Não é esse da estratégia. Então, olha que interessante, né? Você pode criar um projeto como esse em sessões de duas ou três ou quatro ou mais, onde você pode ir no cerne da questão. Ou você pode criar projetos de 4, de 5, de 8, de 12 horas, explicando eles o que é importante, sem verificar como é que ele está trabalhando na realidade. Por isso que a gente gosta muito do presente, né? Por isso que a gente gosta de estar próximo da realidade dele, porque a gente ajuda a modificar a realidade a partir da forma como ele está configurando esse trabalho. Aí a gente pergunta, me conta aí os seus dois ou três principais OKRs. Nossa, então o que que vai acontecendo? Que é esse exemplo de hoje, né? Você vai ajudando as pessoas de maneira respeitosa, né? Então tem toda uma segurança psicológica. Você vai ajudando as pessoas de maneira respeitosa a reconfigurar aquilo que elas estão pensando e como que elas podem desenvolver resultados melhores. Então, por que que ela usou o 4 e não um? Puxa, porque a gente está com reunião, porque a gente está com obstáculo, porque a gente está com muita demanda. Ah, bacana. Daí vem a gestão por contexto. Gestão por contexto, mente organizada, são duas palestras que já estão lá no YouTube. Tá? Depois você vai lá buscar, porque elas fazem parte desse quarteto, né? Que é gestão por contexto, mente organizada e planejamento estratégico, design e cultura de aprendizagem e pense e resolva. Esse quarteto que compõe esse novo modelo de gestão. Mas é aquilo que a gente sempre fala no sistêmico. Olha só, se você só der capacidade para os talentos, mas não melhorar o sistema organizacional, o sistema organizacional tem peso 2 em termos de análise sistêmica, entendeu? O sistema, a cultura sempre vai ser mais forte com o talento. Quando você descobre que o primeiro tá certo, mas ele tá fazendo o quarto porque ele tem muita meta, porque ele tem muita reunião, porque ele tem atividades improdutivas. Você não diz para ele, dane-se, resolva você. Não, você mexe no sistema, você atualiza o sistema, porque o sistema organizacional forte vai gerar pessoas fortes. Essa terceira abordagem que a gente chama de clareza de impacto. Isso tem sido, nossa, eu adoro trabalhar com isso, né? Por quê? Porque você começa a ajudar os líderes e as equipes a criar uma linha de impacto. Cada vez que eu vou fazendo a metacognição, cada vez que eu vou fazendo a reflexão, eu vou ajudando este talento a preencher essa cadeia de impacto. Olha que genial. Então, o que acontece? Depois de 4 sessões, 5 sessões, ele já pode dizer com clareza, porque ele já reconfigurou com o líder dele, que cada tarefa ou atividade que ele está fazendo tem um impacto direto no resultado. Hoje, se você tivesse que fazer uma única atividade ou uma única tarefa, que fosse, que para você ter certeza que ele vai impactar um resultado, um objetivo dentro da organização, qual seria essa única tarefa a ser feita? E qual seria esse objetivo a ser alcançado? Não é simples. A gente tem ajudado as pessoas, num primeiro momento, a organizar a priorização. Isso está lá no mente organizado, tá? A gerar alinhamento. Alinhamento significa como eu sei que o que eu estou fazendo realmente vai gerar impacto, vai contribuir para o trabalho. E, obviamente, ajudar a organização, a empresa, as equipes,
pensando melhor, elas se organizam melhor, elas decidem melhor e elas realizam melhor. Este aqui é de um vendedor que não tem bons resultados. Quando você olha como ele organiza a agenda dele, você percebe que ele não, ele, aqui a gente pinta de verde, tá vendo? Alta relevância, média relevância e baixa relevância. Então, quando a gente analisa o bloco de agenda dele, os blocos de tempo, você percebe que ele tem baixa performance porque ele está fazendo uma série de questões que não impactam em alta performance, em alta relevância. Daí você olha e consegue transformar isso para um cara de média performance. Então, você vai ajustando este modelo para que ele possa organizar a agenda dele para ele produzir melhores resultados até chegar neste aqui, né? Até chegar num cara que está como se fosse uma ambidestria, que está usando literalmente 70, 75% do seu tempo somente em atividades de alto valor agregado. Daí que a gente ajuda a fazer esse processo de transformação. Como é que a gente ajuda a fazer esse processo de transformação? Inserindo um bloco que a gente chama de bloco de aprendizagem, um momento de aprendizagem, observando os desperdícios, ó, 37 para 10. Então você começa a olhar e começa a dizer, puxa, onde a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer para que essa pessoa não só pense bem, mas que a organização também pense bem para dar conta de todo esse trabalho. Eu queria terminar com essas três questões que estão ligadas à liderança e cultura. A gente sempre insere, a gente sempre pede para inserir aquilo que nós chamamos de momentos de aprendizagem. Então a gente diz assim, olha, vamos criar 4 sessões, 3 sessões, 5 sessões, 8 sessões, dependendo do objetivo da empresa, da ambição da empresa, e elas, uma vez por semana, ou uma vez por quinzena, a gente tem esse momento de aprendizagem, que no caso é comigo. Então eu vou com eles um tempo, depois eles vão sozinhos, né? Por quê? Porque isso ajuda a não saber muito, mas aprimorar a capacidade dele de pensar. A outra coisa que é fundamental construir, né? Então eu estou sempre com o líder construindo, que é construir esse espaço de segurança. A gente usa hoje segurança psicológica, no ágil a gente usa confiança e colaboração. Eu tenho usado muito empatia assertiva, que é um outro conceito que eu gosto demais, né? Então você precisa criar o BA, que o Nonaka chamava de BA, né? Os pais da gestão do conhecimento. Você precisa criar um ambiente para que as pessoas não se sintam envergonhadas ao perceber que não estão pensando de forma estratégica. É difícil isso. Às vezes eu mesmo vou. Se a gente senta com os nossos amigos, assim, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de falar com as pessoas, né? Por quê? Porque é difícil você se expor. E todo o objetivo do trabalho é justamente você expor a sua neurologia, transformar, sair da mente e ir para o papel, para que a gente possa ter uma gestão visual e descobrir rapidamente como organizar. Daí a gente usa as abordagens necessárias para dar conta disso, né? Então a gente sempre configura um conjunto de sessões que sempre são curtas, nunca passa de 60, às vezes passa 75 minutos, mas que são curtas porque, como eu trabalho com alta liderança, ninguém tem tempo. Então você tem sessões curtas, mas que são espaçadas semanalmente ou quinzenalmente, para que as pessoas possam trazer os seus objetivos, trazer os seus resultados, compreender como entregar melhor, como fazer melhor, o que saber para produzir essa cadeia de valor, né? Então, aí eu acho que a gente cumpre algo que o Ricardo Amorim gosta de dizer, e eu acho bonito essa frase dele: você não ganha para trabalhar, né? Você ganha para resolver problemas, criar soluções e encantar clientes.